Sejam bem-vindos ao nosso Zawarudo de 2020! Eu sou o Thunder e nesse daqui vamos falar dos melhores animes que foram finalizados no ano de 2020. Pra poupar o tempinho de vocês, eu vou deixar aqui quais são os critérios pra gente analisar e os critérios usados pra falar dos animes. Já que aqui não é votação, não é achismo, a gente tem toda uma técnica aí pra desenvolver quem entra, quem sai, quem fica, quem vai. Mas o pessoal não liga pra isso, mas a gente tenta. E quem tenta também é o Rafa e o Igor junto comigo tentar elaborar esse projeto pra vocês, porque demora, eu sei, atrasa um pouquinho, só um pouquinho, mas finalmente conseguimos entregar pra vocês esses vídeos maravilhosos que serão divididos em 7 partes. E antes de começar, por favor, se você quiser, deixa o seu joinha, ajuda a gente, compartilha também com todo mundo. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal, no nosso novo canal, porque tem muitos projetos aí saindo da cartola em breve. Então, sem mais delongas, Ikuzo! Em nosso 10º lugar, Suya! Com vocês, Maujou de Yasumi. A princesa do reino dos humanos foi sequestrada pelo reino dos demônios. E agora sua maior preocupação será em dar um jeito de dormir melhor. Ela começa a escapar da sua cela e caçar materiais para fazer travesseiro, cama e tudo que ela precisa para ter uma boa noite de sono. À primeira vista, não parece ter nada de interessante de ser apenas um anime de uma piada, mas Doga Kobo surpreendendo de novo em criar toda uma atmosfera que faz essa única piada brilhar. O anime estabelece a seguinte estrutura: a princesa querer algum objeto ou lugar para dormir melhor, ela usando de força bruta para destruir objetos ou monstros que tenham o material desejado, e os demônios tendo uma hiper-reação ou uma passada de pano pelos absurdos que ela faz. Desta forma, já esperamos como é a estrutura das sketches, e eles surpreendem ao usar a mesma fórmula sem desgastar. Isso se dão pelos micros detalhes que tangem a narrativa, em aspectos de construção de mundo e personagens que evoluem com o tempo, e principalmente pela produção que cria dinâmicas visuais para dar mais peso visual e sonoro aos acontecimentos extravagantes e hilários. Por ser um dos melhores animes de uma única piada que eu já vi na minha vida, ele fica em nosso 10º lugar. Suya! Em 9º lugar, um anime novo da Trigger que só faltou ali deixa pra lá, vai. Com vocês, BNA. Michiru vira uma homem-fera e acaba fugindo do mundo dos humanos para se refugiar em uma cidade nova que abriga essa mesma espécie. Lá ela conhece Shirou, que eventualmente ajuda a polícia com certos casos entre humanos e homens-feras. Ela vai tentar achar um jeito agora de voltar a ser humana. Eu poderia ficar horas citando assuntos que BNA abordam, como racismo, xenofobia, leis de imigração, doutrinação religiosa, segregação de classes, comportamento de manada, status sociais e afins. BNA é uma obra absurdamente rica e complexa de conceitos que poderiam facilmente ser abordados por mais de 50 episódios. E esse é seu calcanhar de Aquiles. O fato de termos apenas 12 episódios para desenvolver uma obra extremamente complexa fez muitas dessas passagens, que por mais que sejam bem introduzidas, ficam incompletas ou interpretativas e não fecham certas arestas que seriam vitais para a história. Isso é uma pena, pois de forma genial BNA foi muito bem profissional em trazer muito dos seus temas complexos, principalmente pelo seu respaldo biológico, que tem um ótimo fundamento, assim como falamos no nosso podcast sobre ele, que você pode conferir aqui na descrição. Trigger não deveu em nada também, com uma ideia visual bem diferente dos seus demais trabalhos. A utilização de cores criam cenas usando cores vibrantes para dar identidade e evocar sentimento e perspectiva de personagens sobre certos momentos, sem deixar de lado fluidez e sequências lindas de ação. Infelizmente, vamos ter que deixar ele apenas em 9º lugar, já que BNA é uma estrada esburacada em âmbito de completude, mas extremamente rico em seus micros momentos. Sim, um anime de pesca com garotas moes aparecendo em nosso 8º lugar, dando aula. Com vocês, Houkago Teibou Nishi. Hina vai morar em uma cidade litorânea, longe de tudo e todos, e acaba conhecendo Natsumi, que adora a pescaria. Aos poucos, ela vai tentando trazer Hina para o mundo da pescaria junto com outras garotas do seu clube de pesca. A melhor forma de explicar inicialmente o que este anime faz, que ele é basicamente o Cells at Work da pescaria. Sua curadoria com pesca e explicações reais já dão excelentes méritos para este anime. Sua didática leve e explica com detalhes os processos, desde montagem de equipamento até detalhes das técnicas de pescar certos peixes. Um grande acerto também vai para seu escopo, que apenas foca em mostrar a realidade da pescaria e do ambiente das garotas apenas daquela região, dando uma pontinha no leque gigantesco que é a complexidade que abrange o tema, como impactos ambientais, leis que protegem a vida marinha e outras temáticas bem espinhosas. Suas personagens são eficientes e fofas em serem um excelente veículo para
toda essa narrativa, que mistura uma ótima didática com tranquilidade de um slice of life de qualidade. Doga Kobo também mostrou mais uma vez sua excelente qualidade de produção, dando foco para pequenos gestos e detalhes para cenas de pescaria que enriquecem toda a imersão dos seus momentos, como por exemplo o simples fato de uma isca ser puxada e arrastada pela areia. Por ser uma obra redondinha, eficiente, muito pé no chão, ela fica em nosso 8º lugar. Em 7º lugar, Elementar, meu caro Watson, com vocês, Kabukicho Sherlock. No bairro de Kabukicho, existe uma região mais caótica onde a vida noturna é bem requisitada. Aqui existe um bar que se encontra os melhores e mais excêntricos detetives, e o Watson vai precisar da ajuda deles para solucionar o caso do Jack o Estripador, que está rondando pela cidade. Misture a excentricidade de Jojo com a genialidade em escrever tramas de Taku Kishimoto, e temos uma mistura perfeita de um anime investigativo com muita identidade. Kabukicho se destaca inicialmente por criar uma ordem no caos, quando seus casos iniciais são mais bizarros pelas reações e consequências que a narrativa nos traz, com brincadeiras bem embasadas sobre sexualidade e questões que tangem uma vida noturna. Quando a obra vai amadurecendo e chegando em suas questões mais sérias, sua bizarrice e falta de travas é utilizada para desenvolver consequências mais severas, abordando temáticas de arrependimento que dão um toque mais maduro para a trama. Claro que a maioria das passagens são super responsivas e bem segmentadas pelo excelente trabalho de roteiro do Taku Kishimoto, com excelentes casos de mistérios e investigações policiais, juntamente com excelentes e excêntricos personagens. Se sua constância nos seus acertos fossem maiores, Sherlock poderia ter voado muito mais alto nesta lista, mas está aqui em nosso 7º lugar. Em nosso 6º lugar, temos uma obra de romance pouco convencional na indústria dos animes. Com vocês, Yesterday ou Utate. Rikuo é um jovem que leva uma vida sem anseios para o futuro, trabalhando em uma loja de conveniência. Sua vida vira um turbilhão quando ele conhece a Haru, uma garota que tem um corvo de estimação. Neste mesmo tempo, Shinako, que é uma garota que ele tinha interesses amorosos no passado, volta a se encontrar com ele. Um dos grandes méritos que Yesterday apresenta é a qualidade nos processos de relacionamento entre personagens, sempre colocando os conflitos deles em primeiro plano, em diferentes perspectivas, fomentando a empatia e também a antipatia sobre eles, tendo nos bloqueios e nas barreiras criadas para as resoluções desses conflitos o ponto alto da obra, aproveitando-se da sua lentidão para focar nos detalhes desses processos. Detalhes esses que são muito bem trabalhados pela direção de Yoshiyuki Fujiwara, que foi responsável pela direção, composição de série e script de 6 episódios. Aqui ele tomou para si muito da obra, e isso amplamente notado no senso de completude e em detalhes na construção de cena, com excelentes usos de silêncio, closes em movimentações corporais e faciais, enquadramentos em primeira pessoa, takes abertos que ressaltam o ambiente e tudo mais. Outro ponto positivo é o trabalho de dublagem, uma direção muito mais autocontida e um roteiro segmentado em diálogos. A dublagem acabou sendo a protagonista em muitas das cenas, conseguindo passar muito bem os sentimentos dos personagens, principalmente a insegurança. Destaque para Kana Hanazawa, a dubladora da Shinako. Porém, Yesterday tem as suas falhas em questão de roteiro, desde as conveniências para os encontros inesperados entre os personagens, até o seu episódio final amplamente forçado e anticlimático, que fica menos pior com os seus OVAs, mas de qualquer forma acabou tirando algumas posições dele aqui no Awards, ficando em 6º lugar. Quem diria que uma mesa redonda sobre putaria seria tão rica e informativa? É isso que fez Shizoku Reviewers estar em nosso 5º lugar. A história fala de Stan, Kizel e Cream, que são especialistas em analisar garotas de diferentes raças através de bordéis? É isso mesmo, criando reviews de cunho crítico bem embasadas sobre as qualidades de cada uma dessas raças. Sim, você não ouviu errado, reviews de putaria bem embasado. Tinha tudo, mas tudo pra isso dar errado em cima da premissa de Reviewers. Afinal, um anime de teor tão baixo e machista que saiu de um doujão premiado com uma staff pouco expressiva é a receita pra tudo isso ser um caos, um desastre, dar tudo errado. Entretanto, fomos surpreendidos com um texto estupidamente bem embasado, racionalizando critérios e concebendo boas análises lógicas em cima de cada waifu, dependendo da perspectiva do reviewer em questão, com direito ao world building sobre a utilização dos bordéis para estudos de magos e até política, tudo de forma idiota e bem feita. Sua produção ainda é um ponto sólido, utilizando-se de várias referências visuais para montar as análises e brincando com alguns conceitos apresentados, como cogumelos, maionese, contratos com demônio, tem churrasco. Ai, eu não quero lembrar disso.
Claro que ele ainda é bem machista e trabalha em cima de um cenário não muito fácil de engolir de forma geral. Ainda assim, suas qualidades de texto, estrutura de análises e bons timings cômicos resultam em uma grande surpresa do ano. E até temos uma gravação das nossas análises dos pontos trazidos por reviewers que você pode ver aqui na descrição do nosso podcast. Por conta de uma imensa qualidade, carisma e principalmente honestidade, ele é o nosso quinto lugar com muito mérito. Em quarto lugar, uma grande surpresa do ano, que nos ensinou a consertar celular e lavar o pico do jeito certo. Com vocês, Pet. Pet é o nome dado para pessoas que conseguem entrar na mente de outras pessoas, modificando a sua percepção da realidade e memórias, sendo completamente dependente dos seus mentores. Eles são usados para fins criminosos, em uma espiral de interesses e conflitos para assumir o poder da máfia. Esse é um anime que não caiu na graça da mídia quando foi lançado, muito devido à sua animação bem inconsistente e fraca, mas principalmente pela narrativa caleidoscópica e difícil de se absorver, já que a perspectiva de vários personagens que mexem com memórias e têm as mesmas mexidas cria uma obrigatoriedade maior em fazer o espectador prestar atenção, mas justamente isso que faz Pet entrar tão alto nesta lista. Sua competência em construir todo o roteiro em cima das diferentes visões deturpadas dos personagens é algo fora de série, usando muito bem foreshadowings em momentos sem importância à primeira vista, mas que embasam todo o roteiro de forma sensacional e precisa, deixando os momentos mais simples serem importantes. E mesmo com uma produção bem fraca, o as de Pet para tudo funcionar foram dois nomes. O primeiro é o roteirista Sadayuki Murai, que já trabalhou em alguns episódios de Cowboy Bebop e foi roteirista de Kino no Tabi de 2003. Sua capacidade de estruturar o texto pesado de Pet foi bem fundamental, não deixando pontas soltas ou algum elemento da narrativa ficar com pouco destaque. E o segundo nome, que carregou o anime nas costas, foi o Takahiro Omori, o mesmo diretor de Durarara e Bacano. Ele sabe muito bem trabalhar narrativas caleidoscópicas, e em Pet foi o paraíso para que o Omori pudesse usar inúmeras referências visuais, enquadramentos diferenciados e brincadeiras com o ambiente para construir as cenas e auxiliar o espectador em cima da obra. Mesmo sendo um anime extremamente difícil, o espectador é muito bem recompensado por entender as cenas e suas construções. Por toda essa dificuldade em sua proposta e excelência em sua execução, Pet acaba só perdendo pontos pela falta de animação e pela finalização, mas ainda assim fica em nosso quarto lugar com muitos méritos. E se você assistiu Pet e não entendeu absolutamente nada, tem o nosso podcast aqui na descrição para auxiliar você. Então, patrão, toca Pet aí! Com a medalha de bronze no nosso pódio, temos Kakushi Gotou, e isso não é segredo pra ninguém. Gotou é um pai solteiro que cria sua amada filha escondendo um segredo terrível dela. Na verdade, ele é um mangaka de piadas sujas e quer manter esse segredo até ela ficar mais velha, onde algo muito estranho acontece com o seu paradeiro no futuro. Kakushi Gotou vem do mesmo criador de Sayonara Zetsubou Sensei, o Koji Kumeta, e aqui vemos muitas dessas similaridades tanto em aspectos visuais quanto no texto, recheado de piadas satíricas, mas mesmo com essas similaridades, a obra tem muita identidade e impacto por si só, começando pela sua estrutura bem singular, com uma narrativa episódica que por meio das suas passagens deixava bons ganchos para uma trama linear, vista principalmente no final dos seus episódios, que sempre tinha uma sketch do futuro. É comum em obras episódicas termos um episódio ou outro que seja mais fraco, incrivelmente aqui não acontece. Todos os episódios têm bons valores e um texto extremamente rico, conseguindo criar e segmentar boas linhas de raciocínio para suas piadas, algumas bem mais japonesas, por assim dizer. Vale salientar também o trabalho do Koji na utilização da comédia e do drama em meio ao seu contexto, fazendo com que a linha tênue entre ambos esteja presente, possibilitando que o gatilho da obra consiga jogar o espectador para um lado ou para outro. Algo extremamente complicado, que exige um texto muito bem orientado e principalmente autoconsciência no uso desse tipo de recurso. Outro destaque é a utilização da metalinguagem, a forma como a obra brincava com o senso de perspectiva do espectador com frases ambíguas que serviam tanto para o autor da obra como para o protagonista é ótima, e as conexões que geram as piadas mais ainda. Isso também é visto na forma como são utilizadas as palavras, sempre trazendo piadas com palavras com mais de um significado, vide o próprio nome do anime que é uma brincadeira, além de uma boa produção vindo da Agiado, tanto
tanto visual quanto sonora. Conseguiram criar ótimos momentos de impacto na obra e passam pela barreira da transição de mídia, conseguindo manter toda a identidade e estética característicos do Koji. E destaque para Kamiya Hiroshi, o cara é um monstro na dublagem e o trabalho dele aqui foi fantástico. E mais um adendo: Zetsuboshita! Eles não fizeram a piada do Zetsuboshita aqui em Kakushigoto! E por tudo isso que Kakushigoto fica em nosso terceiro lugar. Com a nossa medalha de prata, temos Yahari Oredo, Senshun Love Comedy wa Machigateiru, ou apenas Oregairu. Obrigado, Igor, por me fazer falar esse nome gigantesco. Hachiman é um adolescente recluso que não suporta a fase da adolescência que está vivendo. Sua professora o força a entrar no clube de voluntários, que ajudam os alunos da escola com pequenas tarefas. Agora, junto com a Yukino e a Yui, eles vão criar laços e experiências em sua vida escolar, enquanto ajudam com outros problemas mundanos dos outros alunos. Oregairu, desde a sua primeira temporada, se mostrava ser uma obra fora dos padrões de comédia romântica, sendo muito mais um estudo de personagens que se utiliza de contextos vistos do gênero para segmentar a sua narrativa, que uma comédia romântica padrão com eti excessivo e conflitos bobos, como a gente vê de 300 dúzias por temporada. E de fato, o que salta aos olhos em Oregairu é seu roteiro, abordando dentro da sua dinâmica social conflitos como comportamentos de grupo, processo de aceitação social, personagens e máscaras sociais, desenvolvimento de autoestima, desvio de padrão social, bloqueios sociais embasados em um senso comum e bom senso, martírio baseado em lógica em prol da manutenção do status quo do grupo e muito mais outros temas. Muitos desses são vistos em outras obras, mas em quase nenhuma essas situações são racionalizadas em primeiro plano, possibilitando um olhar mais profundo sobre os personagens, baseado em um contexto amplamente verossímil, conseguindo instigar a empatia ou a antipatia facilmente no espectador. E personagens esses que têm muita caracterização muito bem descrita, com perspectivas e conceitos bem alinhados, que acabam criando conflitos por divergência ideológicas que geram mais profundidade e camadas nos personagens, em um efeito dominó e cíclico dentro da obra. Isso fica mais evidente justamente por tanto percalços que os personagens passam e o final feliz nunca chegar para todos, sempre respeitando a premissa da causa e consequência em torno das ações dos personagens, de maneira que no final da obra se torna ainda mais simbólico e importante. E dentro disso, o trabalho de direção de Kei Yoikawa e os seus storyboards são de suma importância, conseguindo transmitir o peso das cenas por meio de detalhes, desde o detalhamento de expressões faciais e corporais, uso de silêncio, enquadramento bem alinhados, ambientação orgânica, entre outros aspectos. Além de dar a dinâmica necessária nas cenas, já que a obra tem muitos diálogos e a maioria deles são bem longos e bem minuciosos. Para quem se interessou, também fizemos gravação do nosso podcast de Oregairu, falando da terceira temporada inteira e um resumão de todo ele, que tem quase 4 horas de duração porque tinha muita coisa pra falar. Nossas menções honrosas dessa vez ficam para Decadence e Akudama Drive. Escolhemos esses dois pois ambos têm os mesmos motivos que fariam eles entrar no top, mas acabou que não rolou. Mesmo assim, são bem relevantes para serem citados. Esses dois são obras fechadas que tinham excelentes ideias e temáticas, que sacrificaram muito da sua narrativa em prol de momentos mais acentuados emocionalmente. Tal estrutura que ambos não faziam desde o começo e perderam muitos pontos positivos em completude para entrar aqui no top. Mas mesmo assim eles tiveram seu enorme valor. Pelo lado de Akudama, é o seu projeto ser muito bem pensado. Seus momentos de ápice são lembrados facilmente como um dos melhores momentos dos animes de 2020, vide seu último episódio e o episódio da chuva. Infelizmente, tais momentos às vezes davam espaço para os Stormtroopers se batendo. Já a Decadence vindo com uma premissa completamente maluca de misturar Matrix com Monster Hunter, em uma narrativa que tinha toda a possibilidade de ser uma das mais intensas do ano, mas terminou de uma forma aguada, quase inconsistente. Inconsistência da completitude de seus roteiros e claros problemas de produção em certas partes da obra foram pesados demais para esses dois animes que seriam facilmente um dos melhores animes do ano, se não tivessem quase que quebrado no meio por alguns problemas mais graves. Mas para ser justo, vamos dar crédito para os seus momentos mais altos e lembrá-los aqui.
Com a medalha de ouro, temos o ponto mais alto do Yuasa do ano com Eizouken, porque se o ponto mais alto foi excelente, o outro trabalho foi proporcionalmente também, que proporcionalmente mais baixo, né, Yuasa? A Sakusa é uma garota que ama animação, imagina cenários e histórias para desenhar. Ela cria um grupo de animação com mais 2 garotas para explorarem o mundo da animação de várias óticas, seja em produção, roteiro, sonoplastia, cenário, projetos e tudo mais. Eizouken é de fato uma das pérolas da animação, com uma premissa extremamente singular e uma execução completamente fora da caixa. Traçar paralelos de comparação é mais complexo ainda, já que não temos outra obra como Eizouken na indústria. Isso se deve bastante ao Masaaki Yuasa, diretor e compositor de série da obra, e também vale ressaltar o criador do material original, o Sumito Ohara. Sendo bem sincero, quando vemos a premissa da obra, podemos até brincar que não existe uma obra mais perfeita para o Yuasa que Eizouken. Isto é visto principalmente nas suas passagens, desde a maneira como ela consegue passar informações e conceitos que são extremamente técnicos por meio de analogias extremamente didáticas, de forma que até mesmo uma criança consegue compreender, até associações visuais que facilitam esse processo, diferente de Shirobako, por exemplo, que o contexto e a execução visual não propiciam montagem como a de Eizouken. No entanto, essa didática é intrinsecamente ligada à forma como as montagens de cena funcionam. A ideia de interagir dentro do mundo com um viés de exploração abre um leque de possibilidades. É possível corroborar as informações mais técnicas de world building e processos da animação, enquanto estabelece um contexto extremamente engajante de aventura, com uma escolha de arte única que consegue casar muito bem com a proposta da obra, servindo como um meio visual para o entendimento da evolução das produções audiovisuais do anime, se utilizando muito bem dessa metalinguagem para estabelecer paralelos, tecer críticas e criar bastante referência sobre, com montagens de cenas únicas e muito bem concebidas, se aproveitando do processo criativo dos personagens para criar uma dinâmica engajante e rica, desde as cenas de ação mais intensas até as cenas mais descritivas, ricas em detalhes e processos. E para quem ficou interessado, fica a recomendação do podcast também de Eizouken, o único que a gente teve que roteirizar para gravar, porque, né, onde já se viu o roteiro em podcast. E por isso, Eizouken fica em nosso primeiro lugar dos melhores animes finalizados de 2020. Então é isso, mestres, esse foi o nosso segundo vídeo do Zawarudo de 2020. Espero que vocês estejam gostando desse projeto que dá um trabalho gigantesco pra fazer, e também coloquem suas considerações aqui nos comentários. Coloquem aqui quais são os animes que vocês mais gostaram finalizados de 2020. Se você gostou, já compartilha esse vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no canal se você é novo e seja muito bem-vindo. Confira nossos outros awards aqui nas playlists do lado. Eu vou ficando por aqui, e um bom anime, e até o próximo vídeo.